Sejam bem-vindos a mais um podcast Seja Ágil. Eu sou o Denis Pedro e estou aqui com vocês aqui, o Denison Vieira. Fala aí, galera, beleza? Fala, Denis. Beleza, mano? Vamos começar um episódio muito legal aqui, de um assunto que muitos de vocês têm perguntado para nós, porque é algo que a gente tem aplicado bastante na prática, tanto nas nossas aulas. Você fala muito disso, manja pra caramba, vocês vão ver como ele Manjo nada. manja. E Mas eu gosto do assunto. Eu tenho tido a oportunidade de trocar muita ideia com os nossos alunos e de aplicar isso na prática. Bom, você já deve estar super curioso, curiosa para saber o que a gente está falando aqui. O episódio de hoje é sobre gestão ágil com inteligência artificial. Fala aí, muito Boa, legal, vamos né? lá, né? Gestão ágil é um assunto que está em alta, deve ter o quê? Um pouco mais de um ano, né? A gente está gravando esse episódio. Quando surgiu o ChatGPT, foi em novembro de Inteligência 2023, artificial, né? né? Inteligência artificial. Eu falei o quê? Você falou gestão ágil, que também Nossa, tá em não! alta. Eu falei errado. Inteligência artificial, né? É um assunto que está muito em alta. O ChatGPT já existia, né? A gente já ouvia falar muito disso, né? Já tinha muitas ferramentas, mas quando lançou o ChatGPT em novembro, acho que foi novembro ou dezembro de 2023, o negócio explodiu, né? E a gente tá gravando aqui, nós estamos em 2024, tem pouco mais de um ano, e cara, tá mais em alto do que nunca, né? Tá, Quando cara. você pensa, pô, agora já foi, né? Já inventaram tudo, e vem mais novidade, e a gente está estudando e implementando, e parece que quanto mais a gente está implementando sobre isso, mais coisas vão surgindo, né? Então vamos discutir sobre isso aqui. A gente tem usado bastante, né, na Eu tava gestão. vendo, cara, uma frase que eu achei interessante de que a inteligência artificial é a nova energia elétrica do século XXI. Porque a partir desse momento de implementação de inteligência artificial, no começo rolou pô, eu não lido bem com isso, eu não gosto disso. Rolou um antagonismo de muitas pessoas, no sentido daquela coisa de implementação de robôs, de atendimento, de um negócio pouco humanizado. Eu acho que gerou um sentimento ruim no Mas começo, era ruim mesmo, né? porque estava começando, É. não é? Talvez o primeiro carro do Ford não tenha sido muito melhor que um cavalo, né? Mas vamos ver agora, né? E eu vi, cara, a aplicação de inteligência artificial nos mais diversos segmentos. Na saúde, os caras estão usando para análises clínicas, usam isso para jurídico, para análise de processo, até decisão de processo. Não sei se você viu isso aí. Não. Nos Estados Unidos, os caras fizeram um teste que eles pegaram as decisões jurídicas dos últimos anos de uma corte lá e submeteram para análise da IA. E ao fazer isso, eles chegaram ou na mesma conclusão ou em um erro crasso que o juiz não considerou a parte do Código Penal, tal. Então o negócio está tomando proporções assim, cara. Eu, por exemplo, se eu fosse um advogado hoje, eu acho que eu não viveria sem uma inteligência artificial. Porque eu já uso para tudo hoje, no meu dia, quase todos os dias eu uso o ChatGPT principalmente, né? Entre outras, mas a principal é o ChatGPT. Eu uso para quase tudo. Imagina um advogado que tem que ficar lendo aquele monte de coisa e tem muita inteligência, tem muitos GPTs, né, criados de, no, ces- na- no direito que você pode subir uma base de conhecimento ali para ele e ele vai ler aquilo ali muito mais rápido, interpretar muito mais rápido do que um humano faria, né? Então, se eu fosse um advogado, eu usaria com certeza isso para potencializar, né? Diversas áreas. Eu vi também, cara, que o pessoal do agro tá usando isso para fazer previsão de safra. Sim, Achei sim. muito Já vi louco. também. No agro tem umas inteligências artificiais também bacanas que elas analisam a imagem, né? Então o drone sobrevoa a plantação, a inteligência artificial está analisando aquela imagem, ela consegue detectar que áreas que tem, como é que chama lá? Não é erva daninha. Aqui pode estar estragado, eu não sei o nome técnico, mas que pode comprometer a safra, que parte que O não, joio da tal. parada, sei lá. Pô, é uma coisa que. E é automático. O drone tá lá sobrevoando e automaticamente ele vai, ó, planta ali, põe semente aqui, Cara, rega aqui, faz não sei o que ali. no manual ia ser um carinha olhando lá, Pô, e o cara ia talvez com os demorar pra dedinhos caramba ali. pra ver o negócio inteiro, né? Pra andar tudo. O drone passa rapidinho, já faz um mapeamento geral. Por que eu tô falando desses exemplos, cara? Porque inteligência artificial, ela tem duas coisas. Ou parece, putz, eu não sei se eu vou gostar, ou um negócio impossível pra mim. E já tá tão popularizado que nesses segmentos que são um pouco mais de escala, ok, os caras já começaram. Mas tem sido usado no dia a dia das pessoas, né? E mais do que isso, inteligência artificial é um dos layers ali, uma das camadas
que tem que fazer gestão. Porque é um recurso que você tem à sua disposição que você não tinha antes. Ah, com certeza. Né? E assim, eu já falei em várias aulas isso, né? Uma das coisas que eu sempre digo, cara, o gestor do futuro, ele usa a inteligência artificial para potencializar, né? E, assim, a inteligência artificial tá tirando muitos empregos, tirando não, mas tem aquela promessa, né, de matar muitos empregos e tal. Transformando o mercado, na Transformando verdade, né? vários mercados. Mas um dos mercados que certeza que a inteligência artificial não tem como tirar é o do gestor, né? Porque é lidar com pessoas e a inteligência artificial não vai fazer gestão, não vai liderar a equipe igual um humano faz, né? Então, quem é líder, quem é gestor, tem que dominar a inteligência artificial justamente para poder potencializar esse seu trabalho que dificilmente vai ser engolido, né? Dificilmente vai perder aí. Eu acho que o trabalho de liderança e de gestão tá tranquilo, não vai acabar aí por conta da inteligência artificial, mas você pode potencializar, e é justamente isso que a gente vai falar no episódio, Eu né? não acho que assim as pessoas se sintam ameaçadas, quem é gestor, líder, gerente de projeto, se sinta ameaçado pelo ChatGPT, pelo Skynet, pelo Terminator, de alguma coisa acontecer. Ao contrário, a gente tem que usar isso a nosso Aí o benefício. ponto é esse, né? Como usar a nosso benefício. É isso que a gente vai falar nesse episódio, né? A gente vai falar de vários aspectos aqui da gestão ágil, de como que você pode usar como líder, como gestor, Eu queria ter para achado, potencializar. cara, uma imagem que eu vi que eu achei muito louco, de um quadrinho que o pessoal fez dos homens da caverna que tinham descoberto a, a roda lá, inventado a roda. Aí um deles pergunta pro outro assim: Ah, mas isso aí vai ameaçar nosso futuro? Será que funciona mesmo, né? E eu falei, nossa, né? Cara, Que a IA tá tá nesse tá patamar, nesse né? momento. Eu acho que tá nesse momento. Tá igual a internet, eu não sei se você já viu aquele vídeo do Bill Gates sendo entrevistado, acho que é pelo David Letterman. E ele começa. É no início da internet. Aí o David Putz, Letterman anos começa 80 a lá. zoar com o Bill Gates. Fala, pô, mas o que é esse negócio de internet aí? Aí o Bill Gates, não, é que você vai poder assistir, conhecer como é que ele fala? Os exemplos que ele deu também não foi muito feliz, né? Ele falou, ó, você vai poder saber o placar do jogo de beisebol em tempo real, né? Aí ele, legal, mas isso eu consigo pelo rádio. Aí o Bill Gates, não, mas você vai poder também fazer tal coisa. Ele, isso aqui a gente já consegue de outra forma. Ele chega numa conclusão de que, pô, internet não serve pra nada, tudo isso daí eu já tenho. Pois é. Estava dando a entender, e o Bill Gates tentando lá, não, cara, a internet é o futuro, é o futuro. E o cara não estava acreditando. E eu acho que a inteligência artificial tá nesse momento aí. Tá nesse momento. Tem muita gente cética, tem muita gente com medo, tem muita gente Não, que tem não gente sabe que o que fala, vai não, vamos acontecer. emburrecer. Pelo contrário, né? A inteligência artificial, ela é artificial, precisa de um piloto real para fazer ela funcionar, não é? E acho que é aí que está a oportunidade, cara, de você aplicar a inteligência artificial às suas circunstâncias, às suas necessidades, de modo que você está como se fosse um anabolizante do É conhecimento, né? exatamente isso. É assim que eu enxergo também. Inteligência artificial é isso, é uma ferramenta para, é como se fosse uma extensão do teu cérebro, né? Então você tem uma capacidade X de pensamento, de raciocínio, de cognitiva. Com inteligência artificial é como se você expandisse, é um Não, plugin eu que você já vi coloca como você aqui. faz. É como se fossem umas prateleiras que você deixa assim, pô, isso aqui eu vou pensar aqui, aí você cria seus GPTs lá, tudo É isso aí. organizadinho. Pô, isso aqui depois eu penso e ele está trabalhando por você lá, não é? É a É isso aí. terceirização do Terceiriza o raciocínio. vai demorar pra cá. Não, peraí. Pergunta pra inteligência artificial, ela pensa pra você, te traz a resposta e você só compila, né? Você só Cara, não, faz uma realmente. curadoria dos resultados, né? E no dia a dia do gestor, a gente tem tantos desafios, cara. A gente tem que pensar em finanças, a gente tem que pensar em atendimento de cliente, a gente tem que pensar na equipe, tem que pensar no produto, tem que pensar na estratégia, tem OKR para bater, tem não sei o que, tem um monte de coisa, né? E às vezes a gente tem que fazer aquela divisão mental mesmo de tempo, produtividade. Por que não usar uma ferramenta que pode otimizar isso, né? Sim. Bom, a gente usa demais, né? Nós aqui sim. A gente tá Eu não sei usando se muito, né? você que está ouvindo aqui ou assistindo a gente está usando inteligência artificial. Aliás, eu vou ficar muito feliz se você comentar aqui para a Se gente tá aqui. usando, como tá usando, né? Se Comenta aí. você usa inteligência artificial, comenta aqui para Tem medo nós. da inteligência Se artificial tem ou não? medo, curte e compartilha também. E vamos iniciar aqui o nosso episódio com um pouco mais de detalhe com a seguinte pergunta: como que a gestão ágil pode se beneficiar da inteligência artificial? A gestão ágil é um conceito mais amplo, né? Não sei se você quer dar uma palhinha aí geral e de Ge- como a IA te Gestão ajuda. ágil, né? Gestão ágil é gestão, né? Como o nome já diz, é qualquer forma de gestão, que é organizar
trabalho, organizar equipes, organizar coisas a fazer, com o adjetivo do ágil. O que é o ágil? É flexível, é que se adapta a mudanças, que não é nada rígido, não é aquela coisa, aquele planejamento à moda antiga, né? Que era todo tradicional Transparente. e rígido, né? Então, o ágil vem disso daí. Então, uma gestão ágil é uma gestão flexível, uma gestão que se adapta. E é a gestão que melhor funciona no mundo atual, né? No século XXI, é a gestão ágil, tá? Então, tem muita escola ainda que ensina gestão tradicional do passado, mas a tendência de hoje para o futuro é gestão ágil. Se encaixa perfeitamente com o IA também, né? E se encaixa perfeitamente com o IA, né? E aí, dentre os principais métodos, né, da gestão ágil, tá o Scrum, Kanban, né, que todo mundo, quem nos ouve aqui, eu acho que já conhece, né, já ouviu falar bastante sobre tudo isso. Então esse é o resumo do que é a gestão ágil, né? E aí o grande lance da IA é que ela pode ajudar a gente em todos os pontos que a gente usa de gestão ágil, né? Então, desde o planejamento estratégico, que você vai usar OKR, a gente vai falar aqui, né? A gente pode usar inteligência artificial para ajudar a definir OKR. Antes do OKR, preciso fazer uma fase de discovery, de descobrimento do que fazer, né? Vou fazer um design thinking para descobrir quais são os problemas ou o que eu posso inovar na minha equipe, ou o que eu posso inovar no trabalho ou no meu produto. E inteligência artificial pode ajudar muito nisso, né? A gerar ideias, a analisar dados, analisar pesquisas, uma série de coisas. Vamos mais para o dia a dia, né? Gestão, organização da equipe, que a gente vai organizar com Scrum ou com Kanban. A gente vai falar aqui Gestão ágil com mais pode ajudar, detalhes, né? ou inteligência artificial pode ajudar em todos esses detalhes, né? Então, assim, todos os aspectos da gestão ágil, a gente pode usar inteligência Eu acho, artificial. cara, Né? que esse encaixe perfeito acontece por conta do mindset da gestão ágil. De você estar sempre buscando a melhoria contínua, o tal do Kaizen, que está o coração lá do Lean, dentro da gestão ágil, faz com que você, ao usar a inteligência artificial para melhorar cada sprint, melhorar cada ciclo de trabalho, e colocar isso para ser analisado, como você falou. Eu faço muito isso em retrospectiva, em team building, a gente vai falar sobre isso. E realmente a IA é um catalisador disso. E acho que funciona bem com gestores que implementam gestão ágil, porque eles têm essa mentalidade de buscar melhoria contínua, você não acha? Com certeza, cara. Assim, eu acho que o principal, pelo menos para mim, né, o que mais impacta é aquilo que você falou, acho que são duas coisas. É o terceirizar o pensamento, né? Ou potencializar o pensamento, não sei qual seria a palavra melhor, mas é isso, né? Você pega coisas que você como líder, como gestor, você tem que parar para pensar, para raciocinar. Você joga para uma IA, ela raciocina para você e já te traz um negócio mastigado, né, para você trabalhar em cima. E outra coisa é a automatização de tarefas repetitivas, né? Tem muita coisa que, como gestor, a gente tinha que fazer no Miro mesmo, né? Tem aquela funcionalidade do Miro, quando você faz uma dinâmica com a equipe, sai aquele monte de post-it, né? E aí você põe uma inteligência artificial para analisar aquilo e te dar uma percepção. Muito louco, Que antes né? você tinha que ficar lendo cada coisa de cada pessoa para tentar entender como que tá o clima ou as sugestões da equipe ou como é que Hoje tá. tem um monte Cara, de com inteligência ferramenta artificial sai pronta. isso, pum, rapidinho. Né? Então tem muita coisa. A gente vai falar aqui no detalhe, né? Mas tem muita coisa que dá para fazer para acelerar o seu trabalho como líder, como gestor, para tirar esse trabalho mais manual, mais repetitivo e você poder pensar mais estratégico, né? Quando a gente fala gestão ágil com inteligência artificial, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes aqui tem a seguinte dúvida. Poxa, mas nas etapas de trabalho, onde eu vou definir meus objetivos, meus resultados-chave, será que é possível usar a IA? Será que é possível eu, lá na fase de design thinking, eu usar a inteligência artificial? No dia a dia ali, pegando as tarefas, como é que eu uso? Então vamos abrir um pouquinho agora Bora, vamos entrar cada em cada dessas etapa aí, como que a etapas, gente né? usa IA, né? Beleza, vamos lá. Vamos começar aqui pelo OKR. Como é que o OKR pode ser beneficiado pela IA, no seu ponto de vista? Então vamos lá. A gente, cara, tem a pauta aqui, né, que a gente definiu algumas coisas. Eu vou falar um pouco de como eu faço, né? Como que eu utilizo Muito melhor. a IA para definição de OKR. Basicamente, o que eu gosto de fazer, né? Eu passo o contexto para a inteligência artificial da situação de negócio. Então, por exemplo, ou da minha equipe, ou do que eu quero definir o OKR. O que é passar o contexto? É explicar. É basicamente você ir lá para o ChatGPT e explicar o que está acontecendo. É isso que é o tal do prompt. É o tal do prompt, né? Então você monta um prompt explicando para o ChatGPT o que está acontecendo. Então, você vai lá e explica, ó, minha equipe é assim, fazemos esse tipo de trabalho para esse tipo de cliente,
esses são os perfis das pessoas, essas Como são... se eu estivesse trocando ideia com um ser Como se humano. estivesse trocando uma ideia com um ser humano, exatamente. Então você passa lá tudo, o contexto, né, atual de como você está. Você pode colocar as percepções de como você gostaria que estivesse, o que você gostaria de alcançar, etc. E pede, e aí no final você solicita para o ChatGPT, ou qualquer outra IA que você for utilizar, você solicita para ela sugestões de objetivos e resultados chaves para esse contexto e esses objetivos Nossa, que você quer. genial isso. Cara, ele mesmo vai gerar um monte ali para você, né? Um monte de ideias. E aí, são coisas que você teria que ficar pensando, né? E conversando com a equipe. A própria IA vai gerar um monte de ideias para você e você só vai fazer uma curadoria dessas ideias. Você vai ler ali o que a inteligência artificial vai sugerir e vai ver, puta, ajusta isso, ajusta aquilo. É basicamente assim que eu uso, né? Linguagem, né? Ajusta a linguagem, ver o que faz sentido. Tem muita coisa que às vezes a IA gera e não faz sentido. Então você tem que ver o que faz sentido, o que não faz sentido. A maioria das vezes porque o contexto foi mal passado. A maioria das vezes porque não perguntou direito, né? Mas assim, dentro do curso de gestão ágil 2.0 nosso, tem lá um negócio que eu acho muito legal, que é você preencher o seu planejamento utilizando IA. Então, a gente tem um canvas lá de planejamento que ele vai perguntando exatamente o que você falou. Qual que é o contexto, situação atual, ideal, gap. Sim. Muito inspirado no A3 do Lean, que é um relatório para você fazer essas coisas. E eu tenho acompanhado o que a galera tem feito, né? E realmente, na hora de você gerar os objetivos, o IA consegue te dar uma visão muito mais centrada naquilo que você quer chegar de situação ideal, porque às vezes a gente confunde um pouco o preenchimento do gap com o atingimento do objetivo, né? É meio normal isso. E o IA ajuda. Não, ajuda demais, né? A gente vê, tem muitos erros. A gente até fez um episódio dos erros comuns de OKR, né? Que os alunos mais cometem. E muitos desses erros, às vezes, são autocorrigidos quando se usa a inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial vai trazer uma informação, ó, o jeito certo de fazer um OKR é assim, né? Ele já vai te dar. E aí você, ao utilizar isso, né, potencializa muito, né? Você já evita muitos erros, já começa a escrever de jeito melhor. E uma outra coisa muito interessante da IA é que ela gera ideias, às vezes, que você nem estava pensando. Ela pode sugerir objetivos que você, pô, eu não pensava, não pensei que eu poderia fazer esse tipo de coisa, e isso poderia ser uma meta. Aí ele te dá sugestões e você pode ou não implementar isso, né? Não, genial. E, por exemplo, ontem mesmo eu estava lá desenhando um material para o nosso MBA de gestão. O Denison me mostrou lá um agente do ChatGPT. Incrível, incrível. Agentes são muito legais, né? Como que funciona o agente? Que a gente está usando. A gente está testando recente agora, né? Está usando bastante ultimamente isso. Como que funciona um agente, para quem não conhece, né? Você passa uma missão para o agente e ele vai traçar o plano. Né? A princípio você fala assim, por exemplo, né? Vamos dar o exemplo do podcast aqui. Quero criar um podcast de gestão. E você vai lá e pede para esse agente GPT, ou para o agente de IA, né? O que ele vai fazer? Ele vai traçar um plano para o podcast. Então, primeiro ele vai entender qual é o primeiro passo para o podcast. Eu preciso entender quem é a audiência. Segundo passo, eu preciso definir os temas. Terceiro passo, eu preciso detalhar ou definir uma agenda para esses temas. Quarto passo, detalhar a pauta do primeiro episódio. E assim por diante. Então, ele traça um plano e, na sequência, ele mesmo vai executando esse plano. Então, o primeiro passo é entender a audiência. Na sequência, a própria inteligência artificial vai buscar dados sobre a audiência para poder ir para o passo 2, que é definir os temas. E aí ela mesmo já vai começar a definir temas para você. E assim vai, né? Então, esse agente GPT, o bacana é que é uma inteligência artificial que ela planeja e ela executa passo a passo do próprio plano que ela fez. É o funcionário muito louco, mais né? proativo que a gente tem, né? Porque você passa uma missão e ela sai fazendo. E fica rodando lá minutos, né? Fica rodando, Sim, às vezes horas. E chega num resultado final que impressionante. mais rápido do que você faria sozinho, né? Mas a gente viu aqui como que a gente pode planejar, como é que a gente pode fazer num objetivo. Mas tem um ponto aqui que é um pouco mais polêmico. Imagina que você quer descobrir uma solução para um problema que você identificou, ou para criar um produto novo, alguma coisa assim, e você vai rodar o que a gente chama de design thinking. Dentro dessas dinâmicas que a gente tem, o que está embarcado ali é muito uma questão de criatividade, de inovação. Agora, quando você confronta isso com um robô, vamos chamar assim, como é que a inteligência artificial
pode ter a audácia de querer ajudar nisso? Cara, para design thinking é onde eu mais uso particularmente, né? Aqui na Mindmaster. Esse é o meu trabalho, pessoalmente eu uso muito nisso. Por exemplo, na primeira fase do design thinking, que é a da empatia, né? A gente tem empatia, definição, ideação, prototipagem e teste, né? As 5 fases aqui do design thinking. A primeira fase é empatia. O que é empatia? É entender o teu público, né? Entender o seu cliente, entender dores, Perfil. necessidades, aspirações, desejos, enfim, entender quem é o teu cliente. E entenda que todo mundo tem cliente, tá? Não é assim, eu não vendo nada. Vende Eu sou sim. só um analista. Você é um profissional, você vende seus serviços profissionais para a empresa que você trabalha. Então a empresa que você trabalha é teu cliente. O teu chefe é seu cliente, né? Então todo mundo tem cliente. Então entenda quem é teu cliente. Então o primeiro ponto do design thinking é entender quem é o teu cliente, o que o teu cliente quer, né? O que ele busca alcançar, quais são os problemas que ele está enfrentando hoje e onde eu uso muito inteligência artificial para fazer isso. Então, por exemplo, eu quero entender os problemas de um determinado grupo de clientes. Eu vou fazer uma pesquisa, eles vão me descrever ali seus problemas, ou aspirações, né, ou sonhos, ou seja lá o que for. Ao invés de eu só ler aquilo, ou só tentar interpretar sozinho, eu posso pegar todos esses dados, e é justamente o que eu mais faço, né? Eu pego todos esses dados dos clientes, submeto para a inteligência artificial e ela analisa para mim. E já me dá os insights. Ó, este grupo de clientes o sentimento geral é esse, estão precisando disso, estão com esse problema. E ela pode até sugerir, né? Para esse problema, uma sugestão seria resolver assim, ou assado, ou para alcançar isso que eles estão querendo, você pode fazer isso, fazer aquilo. Então, inteligência artificial, nesse primeiro ponto do design thinking, que é o da empatia, né, ela ajuda demais a analisar o teu público para você poder ter uma empatia melhor com ele. Né? Nossa, genial, genial. Bom, dentro das etapas aí de gestão ágil, tem algumas, por exemplo, que não são exatamente etapas, mas são práticas que ajudam a gente a fazer uma gestão melhor, né? Você como gestor tem que cuidar de coisas, como frases que você ouve, olha, você tem que fazer mais com menos, você tem que evitar, reduzir desperdícios, né? Isso tem muito a ver com o Lean, né? E eu acho que ele tem muito a ver também com o que você estava falando de análise de dados e coisa e tal. Mas, por exemplo, dentro do Lean a gente vai fazer uma prática que é o mapeamento de fluxo de valor, Uhum. que é o entra porco e sai linguiça, né? Como é que Cara, faz isso? e assim, até para o mapeamento de fluxo de valor, IA pode ajudar demais, né? O que você pode fazer? Inclusive a gente ensina isso no curso também, né? Você mapeia o teu fluxo atual de trabalho, então tá lá, né? Etapa 1, etapa 2, quais são as etapas de trabalho da tua equipe? E você pode submeter para IA e falar, analisa, eu tenho uma equipe X que faz um trabalho tal, com um objetivo tal, e é isso que passa o contexto para IA, né, de quem é a sua equipe, o que você faz, o que vocês trabalham, o que vocês buscam alcançar, descreve o processo de trabalho e pede para ela analisar. A IA já vai te dar, ó, esse processo que você faz poderia ser feito de outro jeito, ela pode sugerir, ou ela pode dizer, não, tá excelente, o processo tá super bom. Então, só o mapeamento de fluxo de valor, você pode pedir sugestões de fluxo de valor, onde você pode modificar no teu processo para acrescentar mais valor ou menos valor para o cliente, a IA vai sugerir isso para você. Sim, Uma coisa que você teria que ficar pensando, reunindo ali junto com a equipe, uma inteligência artificial faz isso rapidinho. uma coisa né? que eu gosto de falar é que assim, a IA também pode te ajudar com análise de anomalias. Uhum. Então, por exemplo, ela vai ver lá dentro do seu fluxo de trabalho. Pô, você tem um tempo de espera muito grande entre uma etapa e outra, você tem um acúmulo de tarefas muito grandes. Aqui estão os meus indicadores do último trimestre. Dá uma olhada aí, ô dona IA. Cara, análise de dados é sensacional, né? É justamente isso. Então, se você já tem um processo de trabalho mapeado, já tem, por exemplo, um sistema que faz o controle das tarefas, o controle de defeitos, controles de tempo de execução de cada etapa do seu trabalho, você pode pegar todo esse resultado, né? A quanto tempo fica em cada etapa, quanto tempo fica com cada pessoa, quanto tempo demora para cada coisa. Pega todos esses dados, submete numa IA e pede para ela analisar. Pede para encontrar padrões, ela vai encontrar. Até, anotei aqui alguns para eu lembrar. Ela vai identificar padrões dentro do teu fluxo, né? Se tem alguma coisa acontecendo muito repetitivo que você pode automatizar, ou coisas que de fato estão automatizadas. Ela vai reconhecer anomalias,
Ela vai dizer, ó, isso daqui não tá bacana. E vai sugerir, talvez, ao invés de passar por essa etapa, você pode quebrar isso aqui em duas, ou junta essas 3 pessoas aqui para fazer um trabalho só. A IA vai sugerir essas coisas, né? Então ela vai, se você pegar o teu processo de trabalho e você tiver dados, principalmente, é só submeter os dados que a própria IA vai encontrar esses desperdícios para você, que é a base do Lean, né? Que é encontrar desperdícios e eliminar desperdícios, uma das bases do Lean, né? E que antigamente a gente tinha que fazer isso manualmente, né? É o gestor ali analisando, escovando os dados. Cara, agora uma inteligência artificial faz isso em segundos, né? Só precisa ter o trabalho de reunir os dados da tua equipe, do teu processo de trabalho e jogar para lá. E começar a colocar ela para entender. E ela vai sugerir melhorias, vai sugerir mudanças no teu processo. Ou seja, a oportunidade está cada vez melhor para gestores que têm o talento de fazer gestão e não gastar tempo com tarefas operacionais. Exatamente. Tarefa operacional, inteligência artificial faz agora. Ou seja, o cara tem sido reconhecido mais pelo valor que ele agrega do que, puxa, ele é um grande trabalhador, ele trabalha 14 horas por dia porque ele faz muita planilha Excel. Não, né? Não é aí que vai estar o reconhecimento. Não é aí o sucesso profissional. E assim, e aí aquilo que eu falei no começo do episódio aqui. A IA, ela está substituindo várias dessas. O gestor que achava que o trabalho dele era ficar ali montando planilha, fazendo não sei o quê, encontrando os padrões e delegando não sei o quê para a equipe. Cara, esquece, você vai perder seu emprego se você só faz isso, né? Ou ganhar oportunidades. Mas Perceber que não é por aí. onde está a oportunidade? A oportunidade está no sentido de você não precisar fazer esse trabalho manual, porque uma inteligência artificial ela pode fazer isso melhor do que você faria. E o seu trabalho como líder, como gestor, é cuidar da tua equipe, né? É entender coisas que a inteligência artificial não vai fazer. Liderar, exatamente, é liderar, né? Então, e aí entenda liderar, não só liderar as pessoas, como também liderar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial sozinha não faz nada. Não. Ela precisa que alguém dê o comando para ela. Até porque ela é artificial. Até porque ela é artificial, né? Então esse é o líder do futuro, né? É o líder que sabe cuidar da sua equipe, das pessoas aí do lado humano, uma coisa que nenhuma inteligência artificial vai fazer, né? Ouvir as pessoas, entender as pessoas, passar as atividades, os objetivos, e usar a inteligência artificial como uma ferramenta para potencializar tudo isso, né? Não, legal. Dentro dessas fases que a gente falou, tem as próximas que são um pouco mais relacionadas à execução do dia a dia. Por exemplo, no Scrum, a gente tem lá uma lista de trabalho, de entregas, na verdade, que a gente chama de backlog, que você também pode utilizar a inteligência artificial para gerar o seu backlog, para planejar o seu ciclo de trabalho, para distribuir esse trabalho para o seu time, para fazer a alocação efetivamente do time dentro de vários projetos, né, alocando recursos e coisa e tal. E ainda pode fazer uma análise preditiva das entregas, fixar, olha, a gente tem que entregar esse valor aqui nesses ciclos de trabalho, nesses sprints. Como que a gente faz? E você vai ali utilizando isso. Agora, como que a gente faz para otimizar um fluxo de trabalho no Kanban, por exemplo? É muito semelhante, tem uma sinergia muito grande com o que a gente falou do Lean, né? Porque o que é o Kanban? O Kanban nada mais é do que a visualização do fluxo de trabalho. Sim. Então, no Lean, a gente vai até o ponto de vamos mapear a cadeia de valor, entender quais são as etapas desse fluxo de trabalho. E o que a gente faz com o Kanban? Pega isso daí e torna visual. Então, e aí a inteligência artificial ela vai ajudar no mesmo jeito que ajuda no Lean. Genial, né, cara? Entendendo esse fluxo, vendo, encontrando anomalias, encontrando gargalos. Mas para que ela encontre gargalos, você tem que medir esses dados, você tem que ter essas métricas para poder passar para a inteligência artificial. Passando para lá, sai um monte de insights. Né? Num sistema de trabalho puxado, né? No Kanban, quando você tem lá, por exemplo, limitação de trabalho em andamento, o WIP, né, Work in Progress, a inteligência artificial começa a perceber coisas do tipo, você está movendo muitas tarefas para essa etapa aí. Tá virando um gargalo ali. Né? E aí vai te dar a oportunidade de ir lá. Ontem, numa aula, eu falei sobre isso. Sobre a gente, por exemplo, pega uma etapa do Kanban e fala, olha, etapa de validação. E você tem uma superprodução ali, um acúmulo de tarefas ali. Então a IA vai entender o porquê que está ali demorando. E às vezes você não é fácil pra gente, né, humano, entender, né, encontrar esses padrões, várias coisas. Você joga tudo na inteligência artificial,
ela vai encontrar mais rápido do que você. Por que que tá tudo parando ali, né? Confia Ela na vai, IA. ela vai conseguir achar. E dentro desse aspecto de execução, tem uma reuniãozinha que a gente faz diariamente, que é a reunião diária, ou Daily Scrum. E muitas pessoas acabam achando que, ah, não, isso aí não dá para usar a inteligência artificial. São só humanos reunidos. E dá. Dá para você fazer a preparação dessa reunião, né? Gerando ali, por exemplo, a atualização dos itens do backlog e identificação de impedimentos, mas tem ferramentas de comunicação de inteligência artificial, não é só análise de dados, né? Uma coisa legal, e aí não se resume só a daily, mas qualquer outra reunião que você vai usar, são as atas, né? Que a gente usa bastante também. Inclusive tem alguns vídeos O que, nosso que a curso gente tem postou, isso, tem uma a gente ferramenta. ensina, né, no curso, e a galera gosta bastante, né, dessa funcionalidade, que é gerar a ata automática da reunião, né, Com usando, tarefas para as já pessoas, sai, né? cara, tem um monte agora, tem plugin no Chrome, né, que você coloca, ou do Zoom, depende do... Qualquer uma das ferramentas hoje Uhum. de, de videoconferência já dá para colocar uma inteligência artificial. E aí, o que que ela faz? Conforme a reunião vai acontecer na reunião, ela vai transcrevendo o que as pessoas estão falando, ela consegue identificar quem falou o quê, né? E aí, acabou a reunião, você só aperta um botão lá, ela já gera para você a transcrição, se você quiser, da reunião, um resumo do que foi discutido ali, os principais tópicos e o plano de ação para cada um. E envia para os caras ainda. E envia por e-mail para cada um do que É participou da reunião. muito legal. Aí você participou da reunião, você já recebe lá, ó, é isso que você tem que fazer, né? O que foi combinado na reunião é que você faz isso, fulano faz aquilo, automático. Você só precisa fazer a gestão. Você só precisa fazer a gestão. É só. De novo, olha aí. É isso aí, né? Né? Então, é o que seria um trabalho que antigamente, né? Ou o gestor, ou o Scrum Master, ou às vezes até uma secretária ou uma secretária faria ali de ficar anotando o que aconteceu naquela reunião para depois resumir e sair o plano de ação dos próximos passos. Pô, sai automático agora, não Isso aí precisa é mais alguém muito ficar lista fazendo isso. telefônica, né, cara? Esse negócio de ficar anotando ata, né? Hoje em dia não precisa mais, né? Muito legal. E além do Daily Scrum, a Sprint Review ou revisão que a gente faz no final do ciclo também pode ser, vamos chamar assim, empoderada pela IA, né? A gente pode fazer uma análise de desempenho do sprint, olhando a tudo aquilo que a gente tinha se comprometido em entregar e não entregou, fazendo predição daquilo que pode estar no próximo sprint, ou gerar alguns insights ali que a IA vai fazer análise de, poxa, dentro desse sprint a gente produziu tais e tais entregas, a gente teve tais e tais dificuldades, que eu estou lendo aqui a base aqui das entregas, estou lendo o Kanban e etc, né? O review é muito legal. Mas, cara, o que eu mais gosto de usar a inteligência Aí é onde você navega bem, né? Retrospectiva, artificial é né? na retrospectiva. Por quê? Porque ali a gente está lidando com sentimentos. Então é assim, para quem não sabe o que é retrospectiva, retrospectiva é uma cerimônia muito importante do Scrum, onde a gente vai avaliar o processo de trabalho junto com quem participou efetivamente do projeto. Então, a cada final de ciclo, seja, sei lá, 2 semanas, uma semana ou até 4 semanas, ali você senta ali com o pessoal e avalia o que foi bom, o que não foi bom, o que pode melhorar, o que a gente tem que começar e parar. Existem diversos estilos, modelos, templates. A gente já fez um montão. Mas o mais importante é o que as pessoas colocam ali. E o que a gente chama de análise de sentimento, né? Meio estranho, né? Mas é isso. Não, e é bacana que a inteligência artificial ela consegue fazer uma análise que algumas pessoas têm essa sensibilidade, né? Às vezes de ler uma resposta de uma pessoa e saber, puta, ela tá deprimida, tá triste, ou ela tá motivada, tá feliz. Só de ler o que a pessoa escreveu, ou de conversar com a pessoa, e tem gente, mas tem pessoas que não têm tanta sensibilidade assim, né? E inteligência artificial ajuda nisso. Então, por exemplo, você fez uma retrospectiva no final de uma sprint com a sua equipe. Juntou todo mundo, vamos lá discutir aqui e tal, discutimos. E você pode pedir para a galera escrever um resumo do que achou de como foi o último ciclo de trabalho, como que está se sentindo. Manda a pessoa escrever um resumo. Cada um escrever um resumo. Aí você pega todos esses resumos, joga na inteligência artificial e pede uma análise de sentimentos. Ela vai dizer se a tua equipe está com, no geral, um sentimento positivo, se está no geral um sentimento negativo, se eles estão preocupados, se estão com medo, ou se eles estão motivados. A inteligência artificial vai encontrar padrões na fala das pessoas que talvez você não encontraria lendo. Recomendamos tais e tais ações de motivação, de esclarecimento de dúvidas, de olha, talvez o objetivo do projeto não tenha ficado tão claro,
talvez valha um workshop para o pessoal. Então você tem ali um gênio da lâmpada para você, Exatamente. esclarecendo como que você pode melhorar o seu processo de trabalho. Ou, assim, é uma forma que eu uso bastante também, né? Não necessariamente você vai. Você tem que perguntar para IA para saber se tal ou não. Às vezes você tem uma percepção, você como E você gestor, valida ali. e você valida com a IA. Você fala, puta, eu tô achando que a galera tá meio E já aconteceu desmotivada. comigo que não, você Ou eu tá tô errado, achando né? que não tá legal. Aí você pode pegar aquilo ali e fala. E manda para um chat GPT da vida, né? Joga os dados e pergunta: qual é o sentimento geral? E aí para ver se valida com aquilo que você tá achando. E aí pode ser que valide, pode ser que não, né? Pode ser que te dê outras ideias. Mas é uma ferramenta, né? É É uma uma ferramenta ferramenta. para você utilizar como gestor aí. Ah, Da... e falando em ferramenta, por exemplo, dashboards de indicadores, né? Também tem inteligência artificial embarcada. Que são indicadores? É uma forma de você medir se você está chegando próximo do resultado que você precisa para que seu objetivo seja alcançado. Então o dashboard ele é um painel que está ali em tempo real e você está olhando para ver se você atingiu mesmo o seu objetivo ou não. E É, imagina que legal se você tivesse um painel que fala o tempo todo assim, olha, nós estamos chegando perto, olha, nós estamos muito longe do que deveríamos estar hoje, né? e baseado no histórico, né? A previsão é que vai conseguir ou não vai conseguir, assim, baseado nas variáveis Você faz históricas, muito né? esse tipo de Coisa análise. que inteligência artificial faz rapidinho, né? Eu faço muito, dá um trabalho, eu faço muito manualmente isso, né? Inteligência artificial faz, pum, rapidinho. Não, tá na hora da gente automatizar algumas coisas. E só que de maneira mais prática, olhando, a gente falou aqui de conceitos, de fundamentos, um pouco da experiência do Denison aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode aplicar de modo mais prático mesmo a IA em gestão ágil. Então eu trouxe aqui alguns itens, por exemplo, em planejamento de projetos e priorização de backlog, né? O que você recomenda aí de modo prático? Ó, que a gente colocou aqui, né? Então, criação de backlog, que é o que eu tenho que fazer? O que é o backlog, né? É o que tem a ser feito no projeto. Então, o projeto de criar garrafa de água. Então, o que eu tenho que fazer para criar a garrafa de água? Vou ter que, sei lá, fazer o plástico, fazer rótulo, fazer não sei o quê, detalhar todas as entregas. Então, detalhar as entregas de um projeto, a inteligência artificial pode te ajudar, né? Você passa ali qual que é o teu projeto, o que você quer fazer, pede para criar um backlog, pode chamar backlog, a IA entende, ela conhece Scrum, conhece Não se Kanban, preocupa com o conhece tudo, inglês, né? cara. Não se preocupa com inglês, com termos técnicos, inteligência artificial conhece tudo. Então você pode usá-la para te ajudar a criar um backlog, que é uma coisa que muitas vezes, para quem é product owner, né, tem que ficar pensando ali, tentando entender a cabeça do cliente, o que tem que ter no produto, o que não tem que ter, o que tem que ter no projeto ou não tem que ter. Uma inteligência artificial pode ajudar, né, nessa criação do backlog. O que mais? Brainstorming, né, geração de ideias, IA gera ideias. Priorização, isso é uma coisa muito interessante também. Se você já tem um backlog pronto, né, tem lá o backlog do meu projeto, ou um cronograma do projeto, ou enfim, já tem lá a sua lista de entregas ou lista de tarefas. Você pode pegar essa lista, joga na IA e pede para ela te ajudar a priorizar. Você pode falar, se você passar, quanto mais contexto você passar, melhor, né? Então, se você explicar quem é o cliente final do teu projeto, né? O que ele busca, qual é o objetivo dele. E aí você passa toda a sua lista de atividades ou de entregas e pede para a inteligência artificial priorizar com base nesse teu cliente, ela vai gerar uma priorização para você. Uma coisa que você teria que fazer junto com a equipe, né? Muitas vezes demanda um trabalho. Horas de trabalho. Ou às vezes você já até fez essa priorização, você pode jogar numa inteligência artificial para ela validar para você. E te dar ideias, ou você pode concordar ou não também com a inteligência artificial, né? Mas ela vai gerar ideias para você. É como se você tivesse Ser provocado por ela, ser né? provocado, né? É isso, é uma ferramenta que você pode e deve utilizar, né? Que Então, mais aí? vamos lá, o que mais que dá para fazer aqui, né? O Miro, quer comentar do Miro, que você Sim, usa sim. bastante, né, A gente nas tem passos dinâmicas? práticos aqui, por exemplo, o Miro, para quem não sabe, é um quadro branco, digital, onde você pode ir lá junto com o seu time, com o seu cliente, com a sua equipe, colar alguns post-its para as mais diversas ações, gerar quadros, gerar protótipos, enfim, uma lousa branca. Eu brinco com os meus alunos que eu falo que desperta a criança interior, porque quando a gente coloca lá o Miro, os caras já saem mexendo, né? Então você tem que travar ele bonitinho para o pessoal não ficar passando giz de cera nele ali, né? Mas uma das coisas que ele faz que eu gosto bastante, que é numa sessão de brainstorming, numa sessão de team building, onde a gente vai estar ali
captando eventuais desafios para o cumprimento dos objetivos, ou uma motivação do time, ou o entendimento de uma jornada que a gente precisa cumprir. Por exemplo, dentro do nosso curso, a gente tem lá o Agile Experience, que é um evento que a gente tem dentro para os alunos de gestão ágil, que eles aplicam gestão ágil na prática. E uma das coisas, eles preenchem lá um team building para eu entender qual que é o sentimento deles antes da gente cair dentro ali do negócio, do projeto real em si. E aí eles colocam vários post-its nesse quadro branco. E ao selecionar esse quadro branco, o Miro dá uma análise do sentimento. Ele dá um resumo do que foi, ele dá sugestão de tarefas. Cara, isso é Ele sensacional, monta né? uma apresentação completa Que sobre isso. essa era uma das dificuldades que a gente tinha na gestão ágil antes, né? Até fisicamente com post-it, é ler todos os post-its, né? E interpretar. Tá? Demora. Não que era uma dificuldade, mas é um trabalho manual que demorava, né? Agrupar, né? Por temas e tal. Cara, isso é feito automático agora, né? Em segundos. Se você faz no Miro, se você utiliza no Miro, você só seleciona todos os post-its que todo mundo colocou e pede para a inteligência artificial, agrupe por temas, resuma o que foi dito aqui. Ela, pum, em segundos já ela lê todos os post-its, integra, arruma. Né? Então, o Miro é uma cara, ferramenta legal. Sensacional. Né? Outra é o ChatGPT em si. Você tem lá o Explore GPTs, que tem um monte ali de coisas. Só detalhe, é sempre importante falar, eu acho que eu esqueci de comentar sobre isso. Do ChatGPT, né? Muitas das coisas que a gente está falando é só na versão paga, né? Sim. E os GPTs automáticos, que tem a GPT Store agora, né? É só na versão paga. Só na versão paga. Acho que são $20 a assinatura. Acho que né? Não lembro. Acho que é $20. Mas infelizmente só na versão paga, né? A versão gratuita você consegue usar ali uma outra coisa, tem algumas limitações, né? Que é o GPT 3.5, pelo menos no momento que a gente está gravando esse episódio, né? Ele é um pouquinho mais lento, ele não tem as mesmas níveis de resposta. Isso pode variar de fabricante para fabricante, não dá pra gente marcar ali na pedra, mas é isso. No momento, algumas funcionalidades mais saborosas aí estão sendo pagas. Outra ferramenta bem legal é o Trello, que eu nem sabia que tinha inteligência artificial, e você pode configurar automações para ele ficar verificando, por exemplo, você criou seu fluxo de trabalho, e aí você deveria estar movendo aquela tarefa que já venceu para a próxima etapa, ele vai ficar te notificando. Ele vai falar para você, será que não precisa quebrar aquilo em mais de uma tarefa? Será que não precisa redistribuir aquilo por time? Bem interessante, viu? E olha que legal, né? Essa inteligência artificial do Trello é aquilo que a gente. É um exemplo prático da IA sendo usada para Kanban, né? Sim. Então, em tempo real, tá analisando o teu Kanban ali no Trello e te sugerindo mudanças no teu fluxo de trabalho. Né? Então... E isso a gente falou aqui em planejamento, na execução, monitoramento de tarefas. Essa distribuição de tarefa para organizar nos sprints, a IA vai te ajudar. O monitoramento de progresso. No suporte a clientes mesmo, né? Quem é nosso aluno tem lá o MindMaster GPT, que ele entra lá, a gente treinou uma inteligência artificial com todo o conhecimento do curso Gestão Ágil 2.0. Então, eu tenho uma dúvida sobre como é que eu faço para rodar um Sprint Review. Então, você pergunta lá, ele vai te dar tudo que a gente já fala nas aulas, de uma maneira super objetiva. E não só isso, você pode conversar, né? É como se tivesse acesso a mim ou ao Denis em tempo real ali, só que a gente jogou esse conhecimento nosso na inteligência artificial, né? E você pode ficar conversando com ela ali. Consultor seu. Obviamente isso é para alunos, né? A gente fecha isso para os nossos alunos, mas o aluno pode ficar ali conversando com a inteligência artificial e perguntando o que eu faço, passa a situação, né? Tem alguns alunos que estão sendo muito inteligentes, eles levam os projetos do dia a dia deles. Eu tô com uma dificuldade assim, tá? O cara conta toda a história por GPT lá e ele dá aplicações práticas, né? Mas além do GPT, tem, por exemplo, o ClickUp, que é uma ferramenta muito bacana, cara, para gestão de tarefas. Já usou bastante, né? Sim, a gente migrou para a próxima que eu vou falar daqui a pouco. Mas o ClickUp, ele ajuda na automação de atividades. Ele ajuda a gente também a criar dashboards bem interessantes, automáticos já. E a gente acabou migrando para o Notion, que também é uma ferramenta que tem uma inteligência artificial muito legal, né? A Notion AI, né? Cara, eu gosto muito da inteligência artificial do Notion, porque ele tem... Cara, ela não é tão poderosa quanto o ChatGPT, né? Mas
O Notion, para quem já utilizou o Notion, né, além de ser uma base de conhecimento, você também consegue criar sistemas de gestão nele, né? E a gente tem alguns que a gente usa o nosso sistema criado ali, o template dentro do Notion, para montar sprints, planejar, distribuir atividades, fazer Kanban, aquela coisa toda dentro do Notion, dá para fazer, né? E aí, ele tem uma inteligência artificial ali dentro. Então, o que acontece? Você está numa tarefa ou num documento, que você pode criar documentos dentro do Notion, né? Você coloca uma barrinha, você coloca ali barra eu agora não lembro se é IA, ou qual que é o código específico, mas ele já entra no modo inteligência artificial. E aí você pergunta qualquer coisa para ele. Detalhe melhor essa tarefa. Por exemplo, você escreveu a tarefa e você não sabe como que você pode detalhar melhor ela para explicar para o seu time. Pede para a inteligência artificial dentro do próprio Notion, detalhe essa tarefa. Ele detalha para você. Que mais? Você pode criar campos no Notion de inteligência artificial que automaticamente vão lendo as coisas e interpretando para você. Então, O que ele cara, quis assim, dizer dá pra aqui fazer muita foi, coisa, cara. né? Entendi. Não, muito legal, cara. O IA pode ajudar muito também em gestão ágil, na análise de desempenho, melhoria contínua, lendo indicadores, analisando feedback, como você faz bastante de análise de pesquisa, na geração de relatórios, tal. O Miro vai te ajudar isso quando você envolve, sei lá, um montão de gente ali preenchendo uma retrospectiva ou review. Nesse exemplo aí, por exemplo, que deu de análise de... Ou análise de retrospectiva, que é mais fácil, né? Se você está fazendo um controle das retrospectivas no Notion, e aí no final de cada retrospectiva, você cadastra lá o que saiu de cada pessoa, né? Você pode ter um campo que fica automaticamente lendo todas as retrospectivas e te dando um resumo de onde você vocês levar pra saíram, para planning, onde por vocês exemplo. estão, para onde vocês estão indo, e fica em tempo real sendo automatizado. A partir do momento que colocou uma retrospectiva nova, um resultado novo, uma resposta nova de qualquer pessoa, automaticamente essa inteligência artificial já lê e já te dá um resumo de tudo que está acontecendo e para onde vai. E fica automático, né? Você não precisa fazer nada. Só precisa que as pessoas populem a ferramenta, né? Conforme elas vão populando a ferramenta, a inteligência artificial vai lendo automático. Uma outra ferramenta Assim, enfim, cara, tem uma infinidade, né, de cara. possibilidades hoje em dia com inteligência artificial, né? Mas a gente que é gestor, a gente às vezes precisa comunicar muita coisa pro time, pro cliente, pro corpo executivo, pra diretoria, enfim. E uma inteligência artificial que às vezes é pouco mencionada, que eu gosto de usar bastante, é a do Canva. O Canva também dá para fazer muita coisa, né? Hoje em dia a gente faz muito as nossas apresentações. Eu sou da época do PowerPoint, né? Você também. A gente usava muito PowerPoint. Tiozão, né, gente? Mas tiozão, né? Nem cabelo tem mais, né? Mas hoje em dia eu uso o Notion, o Canva. O Canva. Cara, o Canva é impressionante, porque ele tem inteligência artificial ali dentro, né? Ajuda você a construir as apresentações, os slides. Não só ele te ajuda no conteúdo, ele te ajuda a gerar as imagens, ele te ajuda no design, Ele resume e melhora seu texto. Resume, melhora seu texto, expande o texto, resume o texto. Integrado com o assim, ChatGPT. Integrado com o ChatGPT. Então, assim, potencializa demais. O tempo que eu demorava antes, sei lá, vou criar uma apresentação de 100 slides, eu poderia demorar 3 dias, ou sei lá, 5 dias, uma semana para fazer essa apresentação. Usando o Canva hoje em dia, eu acabo fazendo em um dia, em horas. Você era produtivo, lembra? Quando você usava o GPT, né? No PowerPoint, né? Então, assim, cara, você ganha um tempo absurdo com essas inteligências artificiais, né? E tem outras, tem o Gamma App, por exemplo, que eu acho incrível, não sei se você já usou. É muito legal. Você fala lá, olha, eu quero dar uma aula sobre gestão de riscos. E ele fala, gestão de riscos em gestão ágil normalmente aborda esses tópicos aqui. Você quer dar uma revisada nesses temas? Aí você olha e fala, pô, legal, ficou muito bom. Ajusta isso aqui. Legal, fechamos. Você dá um Enter. Ele vai lá fazer os slides para você, ele vai adicionar as imagens e ele vai submeter para sua avaliação. Pô, fica perfeito? Não. Mas, cara, é um adianto. E esse é um ponto importante, eu acho que a gente tem que comentar aqui pra galera, né? A gente tá falando bastante de inteligência artificial, que ajuda, né? Que potencializa tal. Mas não substitui o toque humano. Você tem que, pelo amor de Deus, não me vai gerar coisa com inteligência artificial e enviar em anexo. E enviar, né? E sem ler, gera muita coisa errada, né? Às vezes gera muita coisa, não errada, assim, mas coisas que dá pra ver que não foi você que fez, né? Ou não bate com o contexto do seu trabalho, do que você quer fazer. Então você tem que analisar e você tem que ajustar para que faça sentido, né? Então, use a inteligência artificial como uma ferramenta para acelerar aquela tarefa repetitiva, aquele
aquela coisa, mesmo que você teria que pensar, mas que você demoraria muito para pensar, ela vai acelerar. Mas não tira a sua responsabilidade de ter que pensar, de ter que analisar, de ter que ler aquilo, de ter que ajustar, né? Então, por exemplo, a gente cria muita apresentação, né? A gente pede, óbvio, né? A gente usa a inteligência artificial, ela gera ideias, a gente pega essas ideias e E vê o que nós, faz como sentido. humanos, a gente mastiga aquilo, né? É. Vê o que faz sentido, o que não faz, junta as coisas antes de apresentar para o cliente, né? Não faz sentido. É tomar cuidado, Não é para usar cara. cegamente a inteligência artificial, Pra né? IA não ser o novo, a culpa não é minha, né? Ó, a culpa não é minha, foi a IA que gerou, É, né? IA que gerou. É. E, na verdade foi A você, culpa né? é sua, a responsabilidade é sua, É né? sua. A inteligência artificial é só uma ferramenta que você utiliza. Mas a gente viu aqui algumas implementações práticas de comunicação, de, de colaboração, né? E vimos aqui que você, para sua carreira de gestor, como gestor ágil, como gestor de projetos, como gestor da empresa, de equipes, realmente pode ser potencializada por meio da gestão de inteligência artificial. Agora, você acha que tem alguma oportunidade real, profissional no mercado para quem domina isso? Eu acho que é toda. Do mesmo jeito que a gente sempre fala, né? Que conhecer gestão ágil hoje em dia é um diferencial competitivo para quem quer ser líder ou gestor de qualquer área, né? Porque gestão do futuro é com gestão ágil, independente da área profissional. A mesma coisa dá para falar com o IA. Cara, qualquer profissional do futuro de qualquer área que não conhecer inteligência artificial vai ser substituído por alguém que conhece. Simples assim. Não tem essa de, minha profissão vai ser substituída pela IA. Cara, provavelmente não. Provavelmente você pode ser substituído por alguém que usa IA e você não usa, se você não usar, tá? Então você tem que aprender, porque qualquer área profissional hoje em dia Não é que vai ter um está se cargo, eu atualizando, né? até trouxe aqui alguns cargos, fiz essa pesquisa, mas não é que o cargo vai ser assim, olha, piloto de inteligência Até artificial. tem, né? Tem, eu levantei Engenheiros aqui, de cara, prompt, tem alguns cargos novos que estão surgindo aí, né? De IA, mas conselheiros de tem aqui, ó, inteligência artificial. especialista de IA, engenheiro de IA, enfim. Mas eu pesquisei a quantidade de cargos que mencionam o termo inteligência artificial no Brasil. Fiz uma pesquisa rápida, achei 1.500 cargos que estão considerando isso agora. Cargos, ou seja, muitas vagas. Aí eu falei, como é que está isso nos Estados Unidos? Tem 27.300. Falei, na União Europeia, 44.800 e porrada. Não, isso é pouco. Eu acho que a Tá tendência é começando. explodir isso aí. Também acho, Não, cara. a gente mesmo, né? A gente estava comentando ontem ou anteontem, que a gente falou na Mindmaster, a gente não contrata mais ninguém Que não que conhece isso. não conheça a inteligência artificial. A gente já é um dos pré-requisitos agora da empresa, né? Não tem Então, porquê. para contratar alguém, a pessoa tem que era uma coisa que a gente não Não vai verificava há um vender ano a atrás. gente, né? A gente não, há um ano atrás a gente não verificava isso, mas é uma das coisas que agora a gente verifica. A pessoa tem que, cara, uma das coisas que eu faço, ainda não fiz nenhuma entrevista não entrevistei ninguém ainda nesse sentido, mas provavelmente a próxima entrevista de emprego que eu vou fazer, a primeira pergunta que eu vou fazer é como que você utiliza a inteligência artificial para, aí depende da tarefa, né? Depende do cargo que a gente estiver contratando. Mas com certeza, eu sei que dá para usar em todas, né? Eu só vou contratar pessoas que eu sei que Nas suas utilizam a áreas lá, no inteligência marketing artificial. digital, na gestão de Cara, tráfego. tem que usar a inteligência artificial e eu quero saber como que a pessoa usa. E eu, né, como executivo, já tô talvez um pouco mais antenado do que. Mais antenado não, né? Como que eu posso dizer? Não sei, talvez pela natureza do nosso trabalho, a gente está sempre A gente tá mais pesquisando, mergulhado está nisso, sempre né? mergulhado nessas coisas, né? Pode ser que outras pessoas ainda não estão perguntando isso em entrevista, mas eu posso dizer para você que, cara, é a tendência. É a tendência, tá? É a tendência a ter inteligência artificial em todas as áreas, todo mundo ter que minimamente saber como utilizar, e é uma tendência que as vagas de emprego ou os empregadores, né, vão solicitar que você conheça, que você saiba alguma ferramenta, ou minimamente faça a pergunta que eu vou fazer a partir de então, né, para todo mundo que for candidato a alguma coisa aqui na Mindmaster. É como que você usa a inteligência artificial no seu trabalho. Então, se é uma tendência, é uma oportunidade que está no melhor momento para você aprender isso. Exatamente, porque vai ter um monte de gente que não sabe,
que vai perder essas vagas. Aqui na MindMaster mesmo, dificilmente alguém vai trabalhar aqui que não conhece inteligência artificial. E aí, para quem conhece, é uma oportunidade, né? De sair na frente de um monte de gente. Sem dúvida. Tanto aqui quanto em diversas áreas. Aí eu vi Sim. vagas na Tesla hoje, na Accenture, na Amazon, com salários muito interessantes aqui, para pessoas Porque que conhecem. o profissional que conhece inteligência artificial, ele vale mais do que o que não conhece. Porque ele vale... Ó, imagina, os exemplos que a gente deu aqui, um gestor, né? Um gestor que não conhece ou não sabe usar nada disso que a gente falou aqui, que a gente ensina no curso, né? Sobre inteligência artificial. Ele vai demorar mais tempo para analisar processo, vai demorar mais tempo para fazer backlog, vai demorar mais tempo para fazer OKR, vai demorar mais tempo para analisar os dados, vai demorar mais tempo para entender a retrospectiva, para entender onde tem gargalo na equipe, onde não tem. E um cara que conhece inteligência artificial, mesmo gestor, imagina com as mesmas qualificações, mas ele consegue fazer tudo isso usando essas coisas que a gente tem falado aqui, né, e que a gente tem ensinado no curso, no MBA também, né. Esse cara que conhece IA, ele faz tudo isso em menos tempo. E ele pode focar, né, naquilo que é realmente estratégico de uma liderança, de gestor, que é cuidar da equipe, cuidar dos objetivos. Quem que vale mais? Né? O que faz tudo mais rápido e pode focar no que é estratégico, ou aquele que fica perdendo tempo com coisa manual? É claro que é o gestor que sabe usar IA. Né? Então essa é uma tendência. E por que é uma oportunidade? Porque, cara, sei lá, eu acho que a maioria das pessoas não sabe ainda usar. Então, para quem quer aprender, inclusive, e aí fica o convite, né? Se você quiser aprender o combo aqui, né? Gestão ágil e inteligência artificial, todos os nossos cursos, o Gestão Ágil 2.0, o nosso MBA, todos os nossos principais cursos, todos foram atualizados para inteligência artificial. Então, a gente ensina isso dentro dos cursos, né? Além do nosso processo, com isso, como utilizar a inteligência artificial em todas as etapas. Então, fica o convite para se formar aqui com a gente, né? Que você vai ser um gestor que conhece inteligência artificial. Então, muito bem, você aprendeu no episódio de hoje a importância da inteligência artificial para você que é gestor, para você que quer chegar lá. Então, vamos nessa. Acho que a gente conseguiu aqui cobrir toda a nossa pauta hoje. Queria agradecer pela tua audiência, né? Pedir para você curtir, compartilhar, comentar, contar para nós aí, para a gente poder ver o que você tem achado da inteligência artificial na sua gestão. Muito obrigado, mano. Obrigado, Denis. E a gente encerra o episódio de hoje. Um abraço e seja ágil.